Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa Agenda Cultural, edição de sábado. As Olimpíadas de Paris estão cada vez mais próximas e depois que elas acabarem, moradores e turistas poderão realizar um sonho antigo, que até então é proibido. Mergulhar no Rio Sena sob o céu azul e com a Torre Eiffel ao fundo. Este sonho antigo está prestes a se tornar realidade graças aos Jogos Olímpicos de Paris. O famoso rio parisiense, que está previsto para sediar a cerimônia de abertura das Olimpíadas em 26 de julho e provas aquáticas, terá o banho liberado para moradores e turistas a partir de 2025. A balneabilidade vai se tornar possível graças ao investimento de 1,4 bilhão de dólares, mais de 7 bilhões de reais, na despoluição em obras de saneamento. A vida marinha renasceu no rio, que atualmente abriga mais de 30 espécies de peixes. Apesar da melhora na qualidade da água, ainda há suspense sobre a realização das provas no Sena. Várias competições foram canceladas em agosto do ano passado por causa do nível de contaminação do rio. Em Paris, as águas pluviais e residuais passam pela mesma rede projetada no século XIX e, em caso de chuvas excepcionais, o esgoto transborda. Essa situação, juntamente com o posterior mau funcionamento de uma válvula, causou um aumento na concentração da Escherichia coli, bactéria que causa intoxicação gástrica. A prática de tomar banho no Rio Sena foi proibida em 1923 devido aos perigos causados pela navegação fluvial e pela poluição. Mais de 100 anos depois, o antigo sonho está cada dia mais próximo de se tornar realidade. Paris investe em 3 áreas para banho e outros 20 locais também estarão disponíveis na capital francesa, um dos vários legados dos Jogos Olímpicos. A coleta de lixo continua sendo um problema grave em todo o país. O Rio de Janeiro funciona como um exemplo ruim, onde todo dia são geradas toneladas suficientes para lotar 3 maracanãs. E de tudo isso, apenas 3% vão para a reciclagem. Como um dos principais cartões postais do país, o Rio de Janeiro chama a atenção pela beleza das paisagens. Entretanto, essa maravilha é ofuscada por um problema conhecido pelos cariocas: o grande volume de lixo nas ruas. Segundo o levantamento feito por pesquisadores, em 12 anos, a geração de resíduos urbanos no estado teve um acréscimo de 363 toneladas por dia. Em comparação, essa quantidade equivale a quase 3 maracanãs cheios de lixo em um ano. Os impactos vão desde o ambiental, em função do descarte inadequado, até o econômico, devido aos altos custos com coleta, transportes e destinação final dos resíduos. Além disso, a relação da população carioca com o lixo não é das melhores, pois o nível de separação e reciclagem ainda é baixo. Para recolher o lixo das ruas, a Conlurb estima gastar por ano 110 milhões de reais em equipamentos e salários. Em dias de muito calor e praias lotadas, o serviço de limpeza utiliza 4 máquinas manuais adaptadas para a areia, que recolhem o lixo deixado por banhistas. No dia a dia, em vias de grande circulação e grandes calçadões, as orlas chegam a ser varridas de 3 a 5 vezes no dia. Apesar dos esforços, parte do lixo ainda fica pelo caminho. E se levado pela água, o material pode chegar à Baía de Guanabara, gerando ainda mais problemas. O Instituto Estadual do Ambiente utiliza 17 ecobarreiras no local para conter as quase 5.000 toneladas de detritos por mês. Outro problema é a reciclagem. Segundo dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, o país, em média, reaproveita apenas 3% de todos os resíduos, e o Rio de Janeiro está dentro desse patamar. De acordo com pesquisas, o estado tem um dos índices mais baixos de recuperação de materiais recicláveis no Brasil, de 0,49%. Na capital, é ainda pior, com apenas 0,37%. Além disso, catadores informais muitas vezes se antecipam à coleta oficial ao separar material para revenda e acabam abandonando o que não podem aproveitar. Materiais como papelão, latas de alumínio, plástico e vidro só deveriam ser manipulados com instalações da Conlurb, onde catadores de cooperativas credenciadas fazem a triagem final. Entre os despejos irregulares, um dos mais difíceis de contornar é o de entulho de construções
clandestinas, que é abandonado em áreas controladas pelo tráfico ou pela milícia. Para tentar reverter a situação, a prefeitura adotou o sistema de multas chamado Lixo Zero. Quem joga lixo na rua está sujeito a pagar o valor que começa em R$ 283 e pode passar de R$ 10 mil. Já Conlurb pontua que um dos maiores desafios na limpeza da cidade é o comportamento da população e para contornar o cenário é necessário um programa a longo prazo com educação ambiental em empresas, escolas e comunidades. A cidade italiana de Veneza iniciou a cobrança de uma taxa diária de 5 euros, cerca de R$ 30, para tentar conter o turismo em massa. Moradores protestaram contra a medida. Primeira no planeta a implementar uma medida deste tipo, Veneza vendeu cerca de 10 mil bilhetes online no primeiro dia. Munidos com cartazes e faixas, os manifestantes pediam o fim da venda do ticket, que, segundo eles, transforma a cidade em um museu. Houve um princípio de confusão com a polícia. Apesar dos protestos, a cobrança divide opiniões e é aprovada até mesmo por turistas. Veneza é muito pequena, então é bom ter um pouco de controle para poder circular. Veneza é uma cidade única. Posso entender a razão da cobrança. Me parece uma boa ideia. Nos períodos de maior movimento, Veneza recebe em média 100 mil turistas que pernoitam na cidade, além de dezenas de milhares de visitantes diários que exploram suas famosas vielas e canais. A quantidade contrasta com os cerca de 50 mil moradores do centro do município. Embora a taxa seja moderada e o sistema não imponha um limite de visitantes diários, as autoridades municipais esperam diminuir o movimento. O projeto, porém, tem um alcance muito limitado. Em 2024, apenas 29 dias de grande fluxo turístico serão afetados pela nova tarifa, incluindo quase todos os fins de semana de maio até julho. Os visitantes que tentarem passear sem pagar a entrada poderão ser punidos com uma multa de até 300 euros. As mulheres que utilizam o transporte público no Rio de Janeiro vão ganhar um vagão especial para embarcar no veículo leve sobre trilhos. Pintado de rosa, será exclusivo delas, afastadas dos homens. Em busca de melhorias e segurança para o público feminino no sistema do VLT, o veículo leve sobre trilhos, uma medida política pode garantir o direito delas nas composições. O projeto determina um vagão exclusivo para mulheres, que valerá de segunda a sexta-feira, nos horários de pico, no período das 6 às 10 da manhã e também às 17 horas da tarde até às 20 horas da noite, com exceção dos feriados. O espaço deverá ser sinalizado com pintura externa do vagão com a cor rosa e placas indicando exclusividade para as mulheres. A concessionária terá 2 meses para colocar a lei em prática. Em caso de descumprimento da lei, a concessionária do VLT será multada em R$ 1.000 por dia até a regularização do serviço. O decreto foi anunciado no Diário Oficial do município. Os usuários que desrespeitarem a regra serão multados no valor de R$ 50. O PL de autoria dos vereadores Átila Nunes e Rafael Aloísio Freitas foi sancionado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e entrará em vigor no prazo de 2 meses. O VLT, inaugurado em 2016, já transportou mais de 120 milhões de passageiros e liga o centro ao porto da cidade do Rio de Janeiro. Na vida moderna, trabalhos manuais mais complexos foram praticamente extintos, já que hoje a maior parte das atividades envolvem movimentos simples, como tocar em telas e apertar botões. Mas essa mudança de hábitos pode ser bastante negativa no desenvolvimento do cérebro. Estudos realizados com pessoas que fazem atividades manuais, como, por exemplo, tricotar ou colorir, mostraram benefícios cognitivos e emocionais, incluindo até reduções de sintomas de ansiedade e depressão. Em outra pesquisa feita com universitários, pesquisadores noruegueses compararam os efeitos neurológicos da escrita à mão com a digitação em um teclado. E a escrita à mão foi associada a uma atividade cerebral muito mais elaborada, já que é preciso formar as letras fazendo movimentos de mão com dedos finamente controlados. Além disso, observou-se que o ato de formar uma letra ativa memórias distintas e vias cerebrais
ligadas ao que essa letra representa, como o som que ela faz ou as palavras que ela pode formar. Diante de tudo isso, os cientistas alertam que o cérebro é como um músculo. E se nós continuarmos tirando esses movimentos mais complexos do nosso dia a dia, especialmente os movimentos finos dos dedos, esse músculo pode enfraquecer, causando assim o déficit de atenção e prejudicando a memória e também a capacidade de resolver problemas. E para quem pretende melhorar a condição física, está provado que uma das melhores alternativas é pegar uma bicicleta e seguir em frente. É depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta. A morte do cachorro Joca da raça Golden Retriever, após ser extraviado por um erro da GoLog, empresa da companhia Gol, gerou comoção nacional, principalmente entre tutores e animais de estimação. O fato está cada vez mais ancorado na ideia de que pets são parte da família e novos estudos confirmam essa crença. Um novo estudo publicado na revista Interações Animais Humanas revelou que a turbulência emocional vivida pelos tutores depois que seu animal de estimação foi roubado é como a perda de um filho. Os pesquisadores entrevistaram tutores cujos cães foram roubados e foi pedido para que eles descrevessem suas experiências e necessidades. Para alguns participantes, a perda do pet foi mais intensa do que a morte de um amigo ou parente, devido à proximidade do vínculo humano-animal que tinham com seu pet e que, em alguns casos, não tinham com alguns familiares. Sentimentos como tristeza, desespero, desesperança, dor ou dormência emocional, juntamente com ansiedade, foram consistentemente relatados no estudo. Essas são as mesmas reações emocionais apresentadas diante da morte de entes queridos humanos. Entretanto, a diferença em como a sociedade vê a morte de pessoas versus os amados animais de estimação gera emoções diferentes nos tutores. Por exemplo, o sofrimento psicológico dos tutores pode ser agravado pela falta de compreensão da sociedade e das autoridades do quanto um companheiro animal pode significar para alguém. As leis contra roubo de cães muitas vezes só consideram os animais como propriedade roubada, da mesma forma que ter um bem material, como uma bicicleta. Isso limita o apoio que a polícia pode oferecer, por exemplo. A situação também pode ser agravada pela forma como o cão foi roubado, seja através da força física ou entrando na casa de alguém sem consentimento. Dadas evidências de lutos semelhantes às da perda de entes queridos e filhos, os tutores de cães estão suscetíveis a desenvolver problemas psicológicos e atrasar o processamento de seu luto, como transtorno de estresse pós-traumático e transtorno pós-luto, pois existe um real risco de não haver encerramento do evento, principalmente se o cão nunca voltar para casa ou for encontrado morto. A expectativa é que trabalhos como esse ajudem a contribuir para uma mudança política significativa nos protocolos de aplicação da lei, para torná-los favoráveis às vítimas, introduzindo códigos penais mais severos para pessoas que roubam animais de estimação, para dissuadir os criminosos e ajudar a erradicar completamente esse crime. Diversos estudos mostram que ter um animal de estimação melhora o bem-estar fisiológico e psicológico, correlacionando-se à redução de mortalidade cardiovascular, da depressão e dos níveis de estresse. Os cães são uma fonte de conforto para muitos, especialmente para aqueles que, sem eles, experimentariam uma solidão significativa. A ideia de um aluno de medicina gerou uma metodologia que acaba de ser publicada em um artigo científico internacional, chamado Ligações de Afeto. O projeto está transformando o atendimento de pacientes da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um carinho na alma que chega pelo telefone.
Joaquim, tudo bom com o senhor? É os meninos que atenderam o senhor aqui no posto? Vou contar o seu caso aqui. Vai vir ver nós hoje? Nós estamos com saudade do senhor, uai. Lourdiano Freitas é aluno do 6º período de medicina, mas neste vídeo postado na internet, destaca que sua meta sempre esteve além do curso. Quando eu decidi que faria medicina, eu tinha um propósito bem definido, que era ajudar as pessoas. Ao compartilhar a ideia com colegas de classe e professores, o jovem teve seu projeto de vida transformado em extensão curricular para todos os estudantes da Faculdade de Medicina AFIA, em Minas Gerais. Em um projeto criado pelo meu grupo chamado Ligações de Afeto, após os atendimentos, ligamos para os nossos pacientes uma semana depois da consulta para saber se eles melhoraram com as nossas condutas. Na verdade, a proposta surgiu da preocupação com pacientes que não retornavam ao atendimento após a primeira consulta. Meu paciente não voltou, eu não sei se ele tomou um remédio, eu tô aqui um mês preocupado com ele, esse exame não saiu, eu vou ligar para ele. Eu tenho o número disponível, por que eu não vou ligar? Aí eu olhei para minha professora e falei com ela assim, professora, doutora Ayala Xavier, Ayala, eu posso ligar para ele? Ela falou assim, pode. A partir da permissão, as ligações passaram a fazer parte da rotina de trabalho dos estudantes no Centro de Saúde de Patinga e também no laboratório da universidade. Um gesto que fez toda a diferença na vida dos pacientes. E o senhor melhorou com os remédios que a gente passou pro senhor? Melhorei. Nós, foi bom demais, uai. Eu tô muito feliz, viu? Tá mesmo, Isaías? E como não ficar feliz com tanta simpatia, cuidado, afeto? Mas tem gente que ainda estranha. Teve uma paciente que a gente ligou e ela falou assim, a filha dela atendeu o telefone e ela falou assim, vocês estão ligando para minha mãe só para saber como ela tá? Isso nunca aconteceu, como assim? Vocês estão ligando para minha mãe para saber como é que ela tá? Eu falei, é exatamente isso, a gente está preocupado com ela. Este outro paciente recebeu ainda mais do Lourdiano e da colega Luana Carla, a dupla do mineiro no projeto curricular. Solicitamos um exame que demorou a sair e estávamos ansiosos pelo resultado para ajudá-lo. Nesse dia, ao chegar para o atendimento, o exame tinha saído, mas ele não tinha conseguido buscar. Então decidimos ir buscar o exame com ele. Nós estamos indo ali buscar um resultado de exame do seu Joaquim, que demorou a sair. Nós vamos lá buscar, né, não, seu Joaquim? Seu Joaquim. Tudo certinho. E assim, cada dia que passa, vou aprendendo que a minha profissão não se resume a um consultório, não se resume a um atendimento, e sim sobre uma alma humana tocando a outra. É sobre isso, né? E esse trabalho humanizado foi o que fez esse vídeo viralizar. E o Lourdiano já acumula milhares de seguidores em suas redes sociais. É um exemplo que agora segue adiante com a publicação da metodologia em um artigo científico. A gente publicou esse artigo como relato de experiência num fórum internacional agora que chamou STEM. Então, a gente dividiu a metodologia em 4 etapas para que ficasse mais fácil da gente saber o que fazer durante as ligações, porque as ligações elas não acontecem de forma randômica. A gente crê numa medicina baseada em evidências a partir de uma medicina humanizada. Além do artigo, o trabalho do Lourdiano rendeu o primeiro lugar de um concurso lançado pelo professor Selmo Porto no Instagram. O professor Selmo Porto, quem é ele? Ele é o pai da semiologia médica no Brasil. Ele é simplesmente a maior referência médica do meio acadêmico do Brasil. Fã número 1 do cardiologista, Lourdiano não pensou 2 vezes quando viu o desafio lançado pelo professor: fazer o bem a alguém. Bastou então enviar um curto vídeo de sua rotina para vencer a disputa. E a notícia da vitória não poderia chegar de outra forma. Agora sou eu que vou ligar para o Lourdiano. Oi, Lourdiano? professor Selmo Porto. Oh, como é que você sabe, oh, Lourdiano, que eu iria ligar para você? Para te cumprimentar pelo primeiro lugar que você obteve com um magnífico trabalho, Lourdiano.
Meu Deus, eu tô emocionado, professor. É a mesma emoção que o lourdiano causa nos pacientes quando está do outro lado da linha. Dá até para dizer que o método desenvolvido a partir da ideia dele seria um novo tratamento para o coração. Uma metodologia que deixa o coração quentinho e cheio de alegria. Eu estou preocupado no que eu vou gerar no mundo. Eu escolho medicina porque eu realmente entendo que isso é um chamado de Deus para a minha vida. Eu escolho medicina porque servir é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu amo isso. E o senhor melhorou com os remédios que a gente passou pro senhor? Melhorei. Eu tô muito feliz, viu? Nós também então, seu Isaías. A inteligência artificial tem sido uma revolução em diversos setores e a área da saúde não é exceção. Em meio à explosão do uso da IA, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a tecnologia como uma poderosa ferramenta para melhorar o alcance aos cuidados de saúde e a medicamentos em todo o mundo. Diante do avanço da tecnologia, a Organização Mundial da Saúde classificou a inteligência artificial como uma poderosa ferramenta para melhorar o alcance aos cuidados de saúde, principalmente em países mais pobres, onde os recursos são escassos e o acesso a profissionais não é fácil. Mas a entidade faz questão de destacar que toda essa tecnologia só será convertida em benefícios à população se a ética e os direitos humanos forem colocados no centro do projeto. Preocupada com a segurança, a Organização Mundial da Saúde lançou no início do ano várias orientações sobre a ética e a melhor utilização da tecnologia. O objetivo é apoiar governos, empresas e prestadores no desenvolvimento e na utilização adequada desses recursos, principalmente em países mais pobres, onde a falta de profissionais poderá ser substituída pela inteligência artificial, que já estaria habilitada em casos até de cirurgia, em contar que em grandes centros de saúde os custos também poderão ser menores. Andar de bicicleta pode trazer diversos benefícios para a saúde física e mental. Além de ser um escape para aliviar o estresse, a prática também é fundamental para o aumento do condicionamento físico. Que andar de bicicleta faz bem para a saúde não é novidade, mas recentemente pesquisadores mostraram como pedalar pode melhorar a saúde cardiovascular e reduzir a chance de doenças como câncer. Mas para conseguir todos esses benefícios concedidos pela pedalada, existem alguns segredos para serem executados durante o treino, começando pela escolha da bike. Para fazer um treino desses, é importante estar confortável durante os exercícios. Por isso é recomendado fazer o famoso test drive antes de comprar uma bicicleta. E após a compra, realizar alguns ajustes para que ela fique adequada para os treinos. Além disso, é necessário comprar um bom capacete, equipado com sistema de proteção contra impactos múltiplos. Com todos os equipamentos em mãos, a primeira dica dos especialistas é que o praticante foque na pedalada e em encontrar um jeito suave de realizar os movimentos, com marchas fáceis e giros rápidos de pedal, sempre em formas circulares, sem pausas e mudanças de ritmo. Para os iniciantes, o ideal é pedalar pelo menos 25 minutos 3 vezes por semana para se adaptar à nova rotina. A partir dos 3 meses nessa constância, o tempo de treino já pode ser aumentado entre 45 minutos e 1 hora por treino. Para aumentar o condicionamento físico, é fundamental pedalar em subidas pelo menos 1 vez por semana, após estar confortável em andar em solos planos. Após pelo menos 6 meses de treinamento, o praticante já pode ser considerado apto em estar em forma para pedalar, sempre mantendo a rotina. Como em qualquer outra atividade física e esporte, o mais importante é começar e não deixar que o desânimo tome conta. Basta ter força de vontade e colher os frutos com o tempo. Praticar a bondade, conversar com estranhos, fazer surpresas, praticar exercícios físicos e meditação e ter cuidado com as redes sociais. Recomendações simples que estão sendo apontadas como um jeito para quem quer viver mais feliz. Só não é bom fazer de vez em quando. Segundo o professor Bruce Wood, da Universidade de Bristol, na Inglaterra, é como ir à academia. Não podemos esperar fazer uma aula e estar em forma para sempre. Tal como acontece com a saúde física, temos que trabalhar continuamente na nossa saúde mental. Caso contrário, as melhorias serão temporárias.
Udi é o criador do curso Ciência da Felicidade, que ensina aos alunos sobre a felicidade e como criar um ambiente de melhoria acentuada do bem-estar. Ao final do estudo, os alunos relataram uma melhoria de 10 a 15% na sensação de felicidade. Com marcadores, Bruce conseguiu identificar os pontos que ajudaram os estudantes na melhora, e um deles é fundamental: a recorrência. Assim, continuamente, a felicidade vem com a combinação entre mente e corpo saudáveis. Hábitos recorrentes com o estudo da Universidade de Bristol, o professor descobriu que o aumento do bem-estar depois de algumas atividades é de curta duração. Por isso, para que o aluno aproveite o benefício, é preciso que esses hábitos façam parte da rotina. Bruce disse ainda que, ao se comprometer regularmente com atos positivos, o cidadão vai viver mais feliz. E a edição deste sábado fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, você sabe, eu volto com mais novidades, curiosidades e informações para você. E te espero. Um excelente sábado. Tchau.